Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do concurso de admissão da ESPESEX para o Magistério História. Essa é a última parte, do nosso vídeo de resolução de questões. Se você não viu a resolução das questões anteriores, peguem aí na nossa descrição, estão os links dos vídeos das resoluções anteriores. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões 66, 67, 68, 69 e 70. Lembrando que as questões 68 e 69 elas foram anuladas e eu vou explicar rapidamente por que elas foram anuladas. Mas, enquanto não chegamos lá, eu vou resolver a questão 66, que é a primeira questão. Então vamos focar na questão 66. A questão 66 vai trazer esse enunciado aqui para nós. A conjuntura política que se estende da chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 até 1932, com a ocorrência da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, foi marcada por grande tensão. Sobre esse período e sobre os atores mais decisivos é correto afirmar. A questão está falando sobre um período conturbado, tá? De 30 a 32, que é um período em que Vargas se atrita bastante com São Paulo. Tá? E aí ele vai explicar por que ele se atrita com São Paulo. O candidato tem que saber qual era o pomo de discórdia, ou os pomos de discórdia, porque eram vários, entre Getúlio Vargas e a elite paulista. E a alternativa A vai dizer o seguinte: o governo nascido da Revolução de 30 passou a centralizar as decisões a respeito da política cafeeira, retirando-as do âmbito do governo estadual de São Paulo. Essa alternativa está correta, tá bom? O grande ponto de discórdia, ou um deles, era que a elite cafeeira paulista, que ainda mandava, por mais que ela estivesse debilitada, ou enfraquecida por conta da crise de 29, ela ainda representava a elite econômica do país, mesmo com Vargas, tá? As mudanças que ocorreram na era Vargas, elas foram ocorrendo ao longo dos anos, lembrando que Vargas fica 15 anos no poder, depois ele volta na década de 1950 e fica mais 3 anos no poder, e as medidas tomadas no governo dele foram sofrendo efeitos, ou foi criando estruturas para construir uma estrutura de Estado e de economia para as gerações futuras. Tá bom? Então, nesse momento histórico, o café ainda era o principal produto de exportação. E o Vargas ele retirou as decisões do café do governo estadual paulista, fortemente influenciado na época pela elite cafeeira, e passou para o governo federal. A resposta está correta. Vamos analisar as demais e vou indicá-las por que elas estão incorretas, tá bom? Não é tão difícil. A alternativa B vai dizer que a perda de poder de São Paulo a nível nacional foi decorrente da Revolução de Outubro de 1930, mas, sobretudo, de sua contundente derrota quando o movimento constitucionalista de 1932. Tome cuidado com essa alternativa, porque realmente os paulistas foram derrotados na guerra civil que ocorreu ali, lembrando que o atrito foi tão forte de Vargas com a elite cafeeira que Vargas bombardeia São Paulo. O Brasil ficou em guerra civil durante um tempo, durante alguns meses. Mas a derrota dos paulistas, os paulistas saem derrotados, mas a derrota dos paulistas não foi contundente, porque uma das reivindicações que os paulistas faziam, que era que Vargas convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte, ela foi realizada, certo? Inclusive em 34 acabou sendo promulgada essa Constituição. Vargas teve que ceder para os paulistas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Certo? Essa alternativa ela está equivocada. Não existiu derrota contundente dos paulistas. Tá bom? Vamos à alternativa C agora. A alternativa C vai dizer que a maior conquista política do tenentismo só viria a ocorrer mesmo com a Constituição Liberal e Democrática de 1934, condizente com as suas mais importantes bandeiras políticas desde o início de 1922. Tome cuidado com essa alternativa porque ela está muito fora de contexto. Quando você fala conquista do tenentismo, é algo muito complexo para você dizer taxativamente. Vários membros ou vários indivíduos
que pertenciam ao movimento chamado tenentista ali da década de 1920, fizeram parte da Revolução de 30, fizeram parte do governo Vargas. Não foram todos eles que apoiaram Vargas, tá bom? Porque quando você fala em movimento tenentista, não é uma coisa homogênea, tá? É importante que você diga isso, era uma coisa extremamente difícil de se definir como tenentes. Eles não pensavam todos eles da mesma forma, certo? Filinto Miller, por exemplo, e Luiz Carlos Prestes não pensavam da mesma forma. Estou pegando duas figuras que pertenceram a esse movimento dito tenentista. Só que se você for ver, grande parte das reivindicações dos tenentes, como a questão da industrialização, da centralização do poder, ela se dá mesmo no período do Estado Novo, certo? Não com a Constituição Liberal de 1934, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer, tendo perdido o espaço político nessa fase, cada vez mais isolados, os tenentes que ocupavam o poder em São Paulo lograram consolidar uma sólida aliança com as classes agrárias desse estado, destacadamente a cafeicultura. Tome cuidado quando você fala que os tenentes perderam espaço nessa fase. Pelo contrário, se você for ver vários, como eu disse agora, membros que pertenceram ao movimento tenentista estavam ali apoiando Vargas, estavam incrustados no governo Vargas. A alternativa D está equivocada, certo? E a alternativa E vai dizer que um grande espaço político foi conquistado nessa fase inicial do governo provisório de Vargas pelos anarco-sindicalistas e pelos comunistas, sobretudo devido ao seu apoio e ascensão à Aliança Liberal. Totalmente equivocada, essa daqui não tem muito o que dizer sobre essa questão. Não havia espaço para os anarco-sindicalistas no regime do Vargas, certo? Aqueles que fazem leitura de que colocam o regime do Vargas como um regime próximo do comunismo, não conhece o processo, pelo amor de Deus, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada, sendo assim, na questão 66, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 67. A questão 67 vai trazer este enunciado para nós. Assinale a opção que contém características práticas, políticas ou situações próprias do período que ficou conhecido como Estado Novo. De que ele está falando? Ele está falando sobre o Estado Novo, 1937 a 1945, um período de domínio de Vargas no poder, certo? Da figura de Vargas enquanto o ditador do Brasil. Alternativa A, vamos lá. Em consonância com a restrição das liberdades, o único partido em funcionamento era o Partido Republicano Conservador, apoiador do regime varguista. Você resolveria essa questão sabendo o seguinte: o decreto que instituiu o Estado Novo, por meio da Constituição Polaca de 1937, ele aboliu os partidos políticos. Lembrando que essa Constituição ela era inspirada em constituições que existiam na Europa, que eram denominadas constituições fascistas, certo? Centralizadoras, com culto à personalidade do líder. Como que essa Constituição, que ela aboliu todos os partidos políticos, ela iria permitir um único partido político, menos ainda um partido republicano conservador, certo? Essa alternativa está equivocada. Se você tem em mente, ao ler essa questão, se você souber que durante o Estado Novo os partidos políticos foram abolidos, você resolve essa questão com facilidade, certo? A alternativa B vai dizer, ao tempo em que ocorria a nomeação dos interventores para os estados, o Poder Judiciário recebeu poderes extras, comparando-se com o período anterior. Esse negócio de que o Judiciário recebeu poder extra está equivocado, tá? Quem recebeu poder extra foi o Poder Executivo, que se tornou o poder mais forte da República naquele momento. A alternativa B é equivocada. A alternativa C vai dizer, ao tempo em que havia proibição para a atuação dos partidos comunistas, os integralistas possuíam permissão de funcionamento para suas organizações. Mais uma vez, se os partidos foram abolidos, por que os integralistas iriam ter esse privilégio? Pelo contrário, os integralistas foram também perseguidos no governo do Vargas, foram combatidos, melhor dizendo, no governo do Getúlio Vargas. A alternativa D vai dizer, foi instituída a censura e os partidos não se encontravam em funcionamento. Perfeito. Essa que é a alternativa que está em consonância com o regime do Estado Novo. E aí vai dizer que medidas legais eram usualmente baixadas por decreto-lei, embora estivesse em funcionamento o parlamento. Até aqui ela está correta, tá? Medidas legais eram sim usualmente baixadas por decreto-lei, mas o parlamento não estava em funcionamento,
Sendo assim, na questão 67, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 68. A questão 68 foi anulada, tá? Eu vou explicar por quê. Eu vou ler primeiro o enunciado para vocês entenderem. Não tem um erro no enunciado, tem um erro no que ele está pedindo. O regime político instaurado em 1964 buscou apresentar-se ao mundo como democrático, mantendo os demais poderes em funcionamento relativo e gestando uma nova Constituição. As medidas condizentes ao estado de exceção, que já vinham sendo editadas sob a forma de atos institucionais e atos complementares, adquiriram status de constitucionalidade. As opções abaixo contêm normas prescritas na Constituição de 1967, mas há uma exceção. Qual é o problema? Por que essa questão foi analisada? Ele está pedindo para que você analise essas alternativas. Você parte do princípio que todas elas pertenciam à Constituição de 1967, menos uma. E você tem que indicar aquela que não pertencia. O grande problema é que todas as 5 aqui pertenciam sim à Constituição de 1967. Sendo assim, não há uma alternativa para você apontar como a exceção ou a correta. Todas as alternativas estão corretas, você deveria indicar a incorreta, e isso não acontece. Então, essa questão ela foi anulada, certo? Vamos partir para frente, porque na próxima questão, a 69, aconteceu algo muito parecido. Essa questão também foi anulada, e eu vou dizer por quê. Foi por um motivo parecido da questão anterior. Vou ler o enunciado e aí eu vou explicar por que ela foi, com detalhes, por que ela foi anulada. A questão 69 vai dizer: para dar seguimento ao seu projeto de extensão, o general-presidente Ernesto Geisel adotou a autoritária decisão de fechar o Congresso Nacional em 1º de abril de 1977, passando a baixar normas diversas, entre as quais as emendas constitucionais número 7 e número 8. Das medidas presentes nas opções abaixo, apenas uma encontra-se fora do contexto das aludidas medidas que ficaram conhecidas no pacote de abril. Assinale-a. Ou seja, qual é o problema dessa questão? Todas essas alternativas estão condizentes com o pacote de abril de 77. Tudo que foi tomado aqui tudo que foi colocado aqui são medidas que foram tomadas no pacote de abril de 1977. Portanto, não há nenhuma exceção. Sendo assim, não há nenhuma alternativa correta. Certo? Então, vamos partir para a última questão, questão 70. Essa questão, sim, tem alternativas corretas. E vamos lê-la. Vai falar sobre as constituições brasileiras e vai trazer o seguinte enunciado: nem sempre as constituições brasileiras foram consequência de novos pactos sociais originados das vivas forças nacionais a consolidar e dar forma a regimes democráticos. Algumas delas nasceram do autoritarismo, sendo formuladas para dar uma aparência de legalidade ao país, embora sustentando e visando a dar perenidade a regimes ditatoriais. Essa é a palavra-chave da questão que o candidato tem que se analisar, que ele está falando de constituições que visaram dar perenidade a regimes ditatoriais. Então, assinale a opção que contém 2 constituições republicanas desse gênero. Qual gênero? Que dá perenidade aos regimes ditatoriais. Vamos analisar a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a Constituição de 1934, promulgada durante um dos períodos de governo de Getúlio Vargas, e a Constituição de 1967, constrangida e controlada pelos dispositivos do Ato Institucional número 4, de dezembro de 1966. Se você for ver a Constituição de 67, sim, ela, de certa forma, ela deu perenidade a um regime ditatorial, mas não a Constituição de 1934, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Vamos ver a alternativa 1. A alternativa 1 também traz a Constituição de 1934. Se nós sabemos que a Constituição de 34, que eu já falei, ela não buscou dar uma perenidade a um regime ditatorial, porque ela foi anulada por Vargas 3 anos depois, certo? 2 anos depois dela ser promulgada, ou 3 anos depois, basicamente, de 34
a 37, uns 3 anos depois. Então, se ela não deu perenidade, você já sabe, certo, que essa alternativa ela está equivocada, tá bom? A alternativa C vai dizer que a Constituição de 1891, que estruturou um estado de exceção sobre os militares da última década do século XIX, e a Constituição de 1967, constrangida e controlada pelos dispositivos do Ato Institucional número 4, de dezembro de 1966. Essa alternativa está equivocada porque a Constituição de 1891 ela não se enquadra nesse viés de dar perenidade a regime ditatorial. É óbvio que o regime instalado a partir de 15 de novembro de 1889 não era um regime democrático. Porém, ela não buscou dar legitimidade a um regime ditatorial, ela buscou instalar uma república. Ela foi a primeira Constituição republicana promulgada com base no cenário que estava organizado as forças políticas da época e do momento vivido, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, ela vai trazer duas constituições que sim fazem parte desse viés aqui de conferir perenidade a regimes ditatoriais, que é a Constituição de 1967, constrangida e controlada pelos dispositivos do Ato Institucional número 4, de dezembro de 1966, e a Constituição de 1937, escrita e imposta em um dos períodos de governo de Getúlio Vargas. É a alternativa D correta. E a alternativa E vai dizer que a Constituição de 67, constrangida pelos dispositivos do Ato Institucional número 4 de dezembro de 66, e a Constituição de 1891, como eu já falei ali abaixo, a Constituição de 1891 não enquadra nesse viés. Sendo assim, na questão 70, a alternativa correta é a letra D. Bom, chegamos ao fim da resolução de questões dessa referida prova do Magistério de História 2018 da ESPSEX, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército Brasileiro. Eu queria agradecer aqueles que assistiram todos os vídeos e peço que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal para nós continuarmos aumentando, né? 3.000 e poucas pessoas é muito pouco para um canal no YouTube. Eu peço que vocês compartilhem o nosso canal, porque eu faço para vocês uma resolução de um conteúdo de qualidade, difícil, certo? Num nível alto, melhor dizendo, e de graça aqui na tela do celular, do computador ou do tablet de vocês. Tá bom? Até mais!